Muito bem. Vamos lá, retomando o nosso estudo do Evolução em Dois Mundos, André Luiz, psicografia do Chico e Divaldo Vieira. Nós estamos aqui na segunda parte e entrando no terceiro capítulo, Corpo Espiritual, Evolitação. Embora nós tenhamos esse nome, né, o Corpo Espiritual Evolitação, nós veremos aqui primeiro a estrutura do corpo espiritual, André Luiz tentando responder para os colaboradores, né, os trabalhadores que enviavam para ele dúvidas sobre esse tema, e eu falo que ele tentava responder porque falta para nós ainda muito conhecimento para que ele pudesse entrar com mais profundidade nas definições, nos conceitos, né, que no plano espiritual são conhecidos, mas que para nós aqui ainda são um grande mistério. Né? Bom dia, Marião. Veremos então aqui várias perguntas nesse capítulo, né? Então nós vimos nos dois anteriores, tanto da alimentação como também da linguagem dos espíritos, nós vimos uma pergunta para cada capítulo. Nesse daqui, ao contrário, nós veremos várias perguntas, tentando ali abordar os diversos aspectos desse nosso tema. Então, capítulo número 3, Corpo Espiritual, Evolitação. Podemos receber alguma informação sobre volitação do corpo espiritual? Aqui a gente lembra, né, que essa pergunta ela foi motivada pelos relatos que André Luiz trouxe, né, em tantas das suas obras aqui, em tantas experiências, nas expedições, nas viagens que ele fez, assim como também em outras obras que nós já vimos, mas certamente ali, né, eram leitores e fizeram essas perguntas e aí então acabou vindo essas respostas, esses esclarecimentos, que acabou formando então esse livro. Né? Então, a princípio, alguma informação sobre volitação do corpo perispiritual, ou do corpo espiritual. Na metamorfose dos insetos, responde aqui André Luiz, a estólise alcança notadamente os músculos e a máquina digestiva, atingindo apenas levemente o sistema nervoso e o sistema circulatório. Então nós já estudamos lá nos primeiros capítulos que fala sobre a metamorfose dos insetos, né? Então desde ali de uma lagarta virando uma borboleta ou de uma larva virando um inseto, quando ele fala em estólise, ele está falando na verdade aqui sobre a degradação do tecido que formam ali os órgãos, né? Ou dos tecidos que formam os órgãos daquela larva. Então quando ele entra naquele estágio de transformação, há então essa degradação. Músculos e máquina digestiva em especial, que ele destaca para nós. Mas apenas levemente no sistema circulatório e no sistema nervoso. Então aí, ok, nós já vimos essa passagem anteriormente. Efetuado o processo histolítico, segundo referências alinhadas em outra parte do nosso estudo, lá no começo ele passou isso para nós, os órgãos diferenciados voltam à posição embrionária que lhes era característica e só então as células entram em segmentação, formando na histogênese os órgãos definitivos do inseto adulto, armado de recursos para librar na atmosfera. Então, dois termos importantes, histólico e histogênese. Então, o histo, né, vem de tecidos. Então, o primeiro é a degradação, o segundo é a formação. Então, nesse processo, né, de metamorfose, onde ele fica, por exemplo, né, no caso da borboleta, né, da lagarta, que ela fica ali no seu casulo, ela vai então passando por essa modificação, saindo de um inseto num estágio aparentemente definitivo, que é o caso da lagarta, e aí nós vemos então na transformação um outro inseto numa característica completamente diferente. Na verdade nós falamos, né, do mesmo ser, só que passa por essas profundas transformações. E aqui então, utilizando essa analogia, ele faz aqui para nós essa comparação. Assim também, após a transfiguração ocorrida na morte, a individualidade, quando ele fala individualidade, ele fala do espírito, né? Porque usando mais ou menos
usando a linguagem de Kardec, ele coloca aqui o espírito com letra maiúscula e o espírito com letra minúscula. Quando ele fala em letra minúscula, ele fala o espírito como sendo ali um dos elementos que compõem o universo. Então nós temos Deus, a matéria e o espírito. Quando ele usa a letra maiúscula, ele fala de individualidade, ele fala de personalidade. Então ele coloca, por exemplo, os espíritos que desencarnaram naquele acidente. Os espíritos que reencarnaram naquele hospital. Então ele já começa a trazer ali uma identificação. Então por isso essa individualidade diz respeito a esses seres, a essas pessoas, para facilitar o nosso entendimento. Bom dia, Ajuda. Então assim também, após a transfiguração ocorrida na morte, a individualidade ressurge com naturais alterações na massa muscular e no sistema nervoso, ou seja, são mudanças naturais porque o corpo físico, com toda a sua massa muscular, com seu sistema digestivo, que é preparado para consumir o alimento terreno, mas sem maiores inovações na constituição geral. E aí então ele começa a generalizar para nós aqui sistema nervoso, tecidos, fluidos, tudo isso continua no plano espiritual, claro que com uma característica diferente, que nós veremos aqui em seguida. E ele põe então, sem maiores inovações na constituição geral, munindo-se de aquisições diferentes para um novo campo de equilíbrio a que se transfere, com possibilidades de condução e movimento efetivamente não sonhados, já que o pensamento contínuo e a atração nessas circunstâncias não mais encontram certas resistências peculiares ao envoltório físico. Então ele começa a dizer para nós aqui que a massa muscular, o sistema digestivo, hoje chamado de sistema digestório, passa por essa transformação, mas ele também começa a ter ali aquisições novas e diferentes para que possa viver no plano espiritual. E aí, nesse caso, a gente tem pouca informação sobre esses elementos que ele vai absorvendo. Mas o que diz para nós aqui é que são elementos necessários e suficientes para que o espírito possa se conduzir no plano espiritual, e ele já reforça de uma forma de movimento efetivamente não sonhado, já que esse pensamento contínuo e de atração não tem a resistência aqui do envoltório físico. Vocês devem se lembrar que nós estávamos fazendo um estudo, Chaconete, bom dia. Nós estávamos fazendo um estudo, e aí então falávamos sobre qual seria ali a sensação de peso, de atração gravitacional que o espírito desencarnado sente. E aí então nós falávamos, a Angelina até levantou, que sonhava, que tinha ali naquele desdobramento durante reflexões, sentia que o corpo era muito leve, a gente começou a fazer comparações, e nós tivemos a presença de um amigo espiritual aqui trazendo para nós na psicografia, falando sobre que a sensação é muito mais leve do que uma pluma. Até a pluma é muito mais pesada do que o espírito. Porque a gente não consegue, nós estamos aqui condicionados, lembrando sempre dessa palavra para mostrar a importância da força do nosso pensamento diante das crenças e convicções que nós vamos alimentando aqui no mundo físico, acreditando, por exemplo, que nós somos a matéria, que nós temos massa, mas que o espírito não, mas nós não conseguimos ver esse ser que para nós, aparentemente, e de um modo geral, acaba sendo abstrato, sendo que o corpo físico para nós ele é o concreto. Então a gente foca a nossa atenção naquilo que é concreto, naquilo que é palpável, e naquilo que é abstrato fica por conta da nossa imaginação. Por isso, então, ele diz para nós que essa movimentação, esse pensamento contínuo, essa atração, não encontram resistências peculiares ao envoltório físico. E por isso ele coloca aqui embaixo, depois continuando. Ao homem comum, na encarnação, não é fácil, todavia, a articulação de uma ideia segura a respeito às condições de seu próprio corpo espiritual além-túmulo, porque a mente, no plano físico, está inteiramente condicionada ao trabalho específico que lhe compete realizar, inelutavelmente,
circunscrita aos problemas de estrutura e por isso mesmo incapacitada de identificar o reino inteligente de raios e ondas, fluidos e energias turbilhonantes em que vive. Então, o que ele coloca é que o corpo físico ele traz características que são, quanto mais o espírito vai se elevando, né, no plano espiritual, mais sutil, mais sublime é o corpo que ele utiliza, o corpo espiritual. E quanto mais vinculado ao corpo, ao mundo material, e esse vínculo, a gente lembra sempre, depende muito do seu condicionamento mental, ele vai percebendo-se cada vez mais denso. E aqui nós vemos que, para nós, o homem comum na encarnação, nós temos essa dificuldade, porque a nossa mente está preparada, e esse é um processo importante, de vermos que o processo de reencarnação, ele faz com que nós, então, nos preparemos para a vivência das experiências aqui no mundo material, para que nós não nos iludamos, para que nós não nos confundamos com a realidade espiritual. Daí, então, esse esquecimento do passado, ele não diz respeito apenas às experiências que nós vivemos dentro do campo moral, mas ele diz respeito também às próprias condições do espírito para que ele possa, então, se adaptar adequadamente à vivência aqui no mundo material. Então ele coloca a mente no plano físico está inteiramente condicionada ao trabalho específico que lhe compete realizar. Ou seja, você está encarnado, você tem ali provas, expiações e missões que precisam ser cumpridas e por isso a sua atenção tem que estar voltada totalmente para isso. Porque a mente também, ele diz, inelutavelmente circunscrita aos problemas de estrutura e por isso mesmo incapacitada de identificar o reino inteligente de raios e ondas, fluidos e energias turbilhonantes em que vive. Então, tudo para nós, a nossa realidade, embora nós tenhamos as nossas crenças, as nossas convicções a respeito da nossa natureza espiritual, tudo que para nós é palpável, tudo que para nós é concreto, está aqui daquilo que nós podemos ver e sentir. Então essa massa que nós temos hoje de ter que carregar esse corpo físico, carregar esse corpo denso, é algo que a gente vai naturalmente deixando para trás a partir da desencarnação, conforme o espírito vai se libertando também das próprias influências que o mundo material vai exercendo sobre ele. Dudu colocou, né, o ser matéria se faz e o ser eterno, o etéreo, né, se desfaz, né, e o ser etéreo inicia. Ou seja, né, nós percebemos então que a nossa mente também vai se transformando. Por isso que vocês se lembram daquelas 3 etapas que podem acontecer simultaneamente, ou ela vai acontecendo, como acontece geralmente, de modo mais gradual. Primeiro o espírito então passa daquele estágio de perturbação, né? Eu já falei para vocês que quando eu li a primeira vez, ou ouvi a primeira vez a palavra perturbação que Kardec coloca, dava a impressão que o espírito ficava completamente desorientado, perturbado, no sentido de confuso, saindo correndo enlouquecidamente, né? E, na verdade, é uma confusão para ele definir a sua nova realidade. Ele tem aquela confusão de a realidade que ele deixou e a nova realidade que surge. Então, essa confusão que ele tem, que é essa perturbação, e não uma perturbação no sentido de um efeito psicológico negativo, perturbado de fato dentro da definição que nós temos, né? Então, inicialmente, ele passa por essa perturbação, quando ele começa, então, a se localizar dentro da sua nova realidade. Isso pode demorar mais ou menos tempo, de acordo com o apego que o espírito tem com a realidade que ele deixou. Depois ele passa por aquela fase de adaptação. Ele já tem a consciência de que ele está numa nova realidade, ele começa então a reconhecer o seu potencial, e aí que ele começa a perceber de que forma que ele se alimenta, de que forma que ele se comunica, de que forma que ele se desloca, qual é a força do pensamento na criação mental dentro do campo novo em que ele se encontra. E depois, no final, quando ele começa já adaptado, ele começa então a se desenvolver de fato, se envolvendo com atividades e compromissos, né, que dizem respeito a si mesmo, né, ou com relação a outras pessoas, a outras localidades, enfim, tarefas diversas.
Então, por isso que nós vemos esses 3 estágios. Nesse primeiro e segundo estágio, nesses primeiro e segundo estágios, nós vemos então esse processo do espírito se reconhecer, né? Ou se autoconhecer ou se auto-reconhecer. Dudu colocou: fico nas minhas indagações e vendo que o sono é o adestramento para o desencarne, a falta de gravidade e sensação de volitar. Né? Então, quer dizer, essa consciência, que mesmo assim o espírito tendo essa facilidade, né, na sua desencarnação, ele ainda coloca ali uma dose de massa nesse corpo espiritual, pelo fato dele ainda estar condicionado e estar encarnado. Então existe, né, essa influência, a menos que o espírito tenha ali, né, um desprendimento muito grande da realidade material. Aí ele consegue vivenciar isso com facilidade. Mas a partir da sua libertação, e no momento em que o espírito se encontra liberto, do corpo físico de fato, a partir da desencarnação, aí sim ele começa a sentir toda a nova condição que lhe diz respeito no mundo espiritual, então. E aqui ele continua, vamos lá. Lembremos, né, que nesse capítulo nós temos várias perguntas. Então a primeira pergunta é a respeito da volitação que é colocado para nós. Se ele pode falar alguma coisa sobre isso da volitação. Então o que ele coloca aqui inicialmente, nessa primeira questão, ele explica sobre esse processo de transformação, mas ele coloca para nós sobre que nessa transformação o espírito então vai tendo novas aquisições, munindo-se de novas aquisições, para que ele possa vivenciar no mundo espiritual. André Luiz não foi aqui mais detalhado, falando sobre esse deslocamento, de que forma que o espírito usa o seu potencial mental, né? Porque realmente fica muito difícil para que você traga alguma coisa que para nós, muitas vezes, acaba parecendo bastante fantasioso diante da realidade que nós temos aqui hoje. Mas, de um modo geral, essa transformação já mostra que o espírito começa, então, a adquirir novas potencialidades. Nova pergunta que é feita aqui nesse mesmo capítulo. Como entendermos a mente em si, individualizada e operante, se as células do corpo espiritual têm vida própria como as do corpo físico? A resposta? O problema é de simples orientação, qual acontece numa fábrica de largas proporções, em que a gerência, unificada em seus programas de ação, supervisiona e comanda centenas de máquinas com diversos implementos cada uma, convergindo todas as peças do serviço para fins determinados. A gente viu lá na primeira parte, num capítulo que falava sobre a importância da mente na própria organização do corpo físico, assim como também do corpo espiritual. André Luiz comentava, né, que mesmo que nós não tenhamos consciência desse processo, o fato do princípio espiritual vivenciar encarnações após encarnações, desencarnações consequentes após desencarnações. Então, nesse encarnar e desencarnar, ele vai então condicionando a sua mente na elaboração, na formação do corpo físico e do corpo espiritual. Então, nós somos aquilo que nós acreditamos. A aparência que nós temos é resultado do poder da nossa mente. O próprio corpo, na condução das células no seu funcionamento, embora a nossa biologia mostre para nós que o nosso corpo funciona de uma forma autônoma, a partir de um controle nervoso, né, do cérebro, que tem ali todo o seu sistema autônomo, que ele faz com que o corpo funcione independente da nossa vontade e tudo mais, nós temos esse elemento espiritual que faz com que, sem dúvida nenhuma, o corpo funcione a partir de um certo automatismo, mas não deixa de ser supervisionado e impulsionado e até mesmo alimentado fluidicamente pelo corpo espiritual, pela mente do espírito, pela mente do ser. Por isso, como acontece para nós, é que, como entendermos a mente em si, se as células do corpo têm vida própria como as do corpo físico? Quer dizer, tem vida própria, elas vão funcionando normalmente, mas na verdade ela não perde, então, né, a gerência. Elas não deixam de ter a gerência da mente que controla tudo. Quando ele traz para nós aqui essa ideia de uma fábrica de largas proporções, podemos imaginar, por exemplo, uma fábrica de carros. Né? Bom dia, soldado.
uma fábrica de carros, onde nós temos ali diversos setores da fábrica, cada setor ali, né, no seu campo de produção, com máquinas específicas, com implementos específicos, né, com tecidos, material plástico, borracha, todos ali funcionando com eletricidade, com seus próprios sistemas, e no final o carro sai pronto. Então é a mesma coisa, cada célula tem ali a sua atividade, mas essa supervisão geral da mente, que não faz isso de uma forma consciente, mas faz isso de uma forma condicionada, controla o desenvolvimento do nosso corpo. E a mesma coisa, então, nós teremos também com o corpo espiritual. Por isso que nós vemos, né, que o espírito, então, quando ele começa a se libertar da influência da matéria, e ele começa a se adaptar no plano espiritual, vivendo, né, com mais liberdade, vivendo com mais leveza, com mais usufruindo dos atributos do espírito, isso é o resultado da mente do espírito que começa então a promover essas transformações. Então não é simplesmente ele ter desencarnado que ele vai ter essa transformação. Vai depender também da forma como a sua mente conduz esse mecanismo todo. Por isso então nós falamos, né, que os espíritos mais elevados acabam depois indo para mundos mais sublimes, mundos mais felizes. Mas como se dá essa promoção? Nós já sabemos o mecanismo desde já. Então nós temos assim esse mecanismo, esse processo, desde já começa então que nós conhecemos, através da transformação moral, através da espiritualização, e isso independe, né, da religião, não é uma questão de religião, mas é uma questão de espiritualização. Por isso, então, nós entendemos a diferença. Não basta o indivíduo ser religioso, ele tem que se espiritualizar. E as religiões que nós temos no mundo hoje são escolas de educação do espírito. Algumas escolas trabalham de uma forma mais eficaz, mais objetiva no seu propósito. Outras escolas ainda trazem conceitos que vão se desenvolvendo com o passar do tempo. Mas as religiões têm esse objetivo de educar o espírito, de fazer com que ele se espiritualizando, na verdade, ele está se moralizando, se transformando. E aí então ele vai para o mundo espiritual, passa por novas mudanças, através desse processo contínuo de reencarnação e desencarnação. Ele então, nessa encarnação e desencarnação, ele então vai modificando o seu modo de pensar e o seu modo de ser. E esse modo de ser significa o modo como ele vive, o modo como ele pensa, o modo como ele sente, o modo como ele age. E conforme ele vai, então, enobrecendo todas essas ações, ele vai, então, se tornando cada vez mais sublime, porque mentalmente ele vai se condicionando a esses novos valores. Por isso, hoje nós temos aquela crença, né? Quem são as pessoas boas, quem são as pessoas ainda não boas? Será que isso tem a ver com o futuro do indivíduo? Hoje nós sabemos que sim, porque quanto mais interessado nos prazeres do mundo material, mais o espírito se apega à matéria de onde ele veio, de onde ele estava, né, que seria o mundo material. Mas quanto mais ele vai se desprendendo, mais ele vai se elevando. Então é um processo ainda que nós conhecemos nessa etapa mais próximas a nós, em que nós vamos nos transformando, em que nós vamos nos elevando, até então, quando nós vamos conhecendo, através dos relatos e descrições, aquilo que os espíritos vão alcançando nos mundos mais elevados. Que nós vemos ali, então, os espíritos que descem das esferas superiores, mas como eles chegaram até lá? Essa é a grande pergunta que se faz. E aí nós já entendemos, então, que é através dessa transformação moral. E a transformação moral, consequentemente, vai fazer com que o espírito mentalmente comece a fazer com que o seu corpo espiritual vibre e funcione de uma forma diferenciada. Por isso que nós temos a célula do corpo espiritual e as células do corpo físico têm vida própria, muito bem. Mas elas vão trabalhando a partir da orientação da mente que vai definir como ela vai trabalhar. Por isso, então, o espírito precisa se transformar. Depois nós temos aqui quais os mecanismos das alterações de cor, densidade, forma, locomoção
e ubiquidade do corpo espiritual. Esse corpo espiritual, então, alterações de cor. Nós já vimos, né, alguma coisa, algumas descrições, né, que mostram, por exemplo, espíritos com um corpo perispiritual denso, com uma característica mais escura. E, ao mesmo tempo, nós temos ali espíritos com condições mais sublimes, mais brilhantes, mais nobres, né, mais leves, mais translúcidas. Então, essa cor, nós vemos aquela cor prateada e radiante, ao mesmo tempo uma cor densa, sombria. A densidade, espíritos com corpos muito densos, né, parecendo sólidos, e ao mesmo tempo nós vemos espíritos com corpos que se apresentam translúcidos, quase transparentes. Na forma, nós vemos espíritos que se mostram com características mutiladas ou características bem definidas, ou mesmo até nas condições dos ovoides, que nós já vimos. Nas deformações, né, nas formas de pensamento que nós vamos encontrando também em muitas descrições, espíritos com características animalizadas. Nessa questão da locomoção, quando espíritos precisam ali caminhar num ambiente denso, e ao mesmo tempo nós temos espíritos que volitam com muita facilidade, com muita leveza. E ubiquidade aqui no final, que é essa capacidade que o espírito tem de se expandir e se manifestar em vários locais ao mesmo tempo. Quais os mecanismos que proporcionam todos esses efeitos? Cor, densidade, forma, locomoção e ubiquidade. A resposta que nós temos. A pergunta está criteriosamente formulada. No entanto, para ela responder com segurança, precisaremos dispor na Terra de mais avançadas noções acerca da mecânica do pensamento. Então vemos aqui que André Luiz ele não traz uma resposta que seja esclarecedora, mas ele mostra para nós ainda a necessidade de novos elementos em termos de conhecimento para que a gente possa conhecer esse processo. Já que nós estamos agora tendo uma compreensão melhor a respeito da própria existência do corpo espiritual e da dinâmica de vida no plano espiritual. Porque até então todas as nossas crenças se baseavam até numa mitologia que falava que o espírito ficava eternamente num lugar de sofrimento, que o espírito ficava eternamente, ou fica ainda, de acordo com as crenças presentes, né, de um modo geral, que o espírito fica eternamente numa condição de contemplação. E aí então surge que o espírito continua vivo, que o espírito pode se comunicar, que o espírito então pode se desenvolver no plano espiritual da mesma forma, né, com as mesmas características com que ele se desenvolve no mundo físico, através do trabalho, através do estudo, através de ações, de transformações. Tudo isso surgiu de uma forma mais precisa para nós a partir do surgimento da doutrina espírita. Portanto, isso chega para nós há um pouco mais de 160 anos. 163 anos, para ser um pouco mais preciso. E nesses 163 anos, poucos grupos têm ali a oportunidade de não apenas ler, ter contato com essa informação, mas se dedicar ao estudo e aprofundamento. Bom dia, cloroquina. Então, de se aproximar um pouco mais nesse conhecimento. Por isso, então, não adianta os espíritos virem agora e começarem a trazer informações complexas sobre esses mecanismos, se nós nem conhecemos ainda o básico. É como se nós disséssemos, né, que explicar para uma criança como se cria um círculo trigonométrico, sendo que ela precisa ainda aprender a aritmética básica. Então, na verdade, essa aritmética básica é o reconhecimento da existência do espírito no mundo espiritual, daqueles fundamentos como lei de causa e efeito, da reencarnação, que são mecanismos básicos que nós ainda não compreendemos. Como falarmos ainda de processos tão complexos? O soldado colocou na cor emitida pelo espírito mostra o nível dele, além de outros estados. Quer dizer, a própria aparência do espírito já mostra, então, as suas condições mentais, né? E depois a ciência se interessa pelos fenômenos, se houver aplicação no mundo material. Além de que as pesquisas costumam ser voltadas para resultados materiais. Isso é importante lembrar, né, soldado? Embaixador, bom dia.
Isso é importante lembrar, soldado, que a ciência ela não é contra a espiritualidade. A ciência ela é a favor da comprovação dentro dentro do seu campo de ação. Muitas vezes a gente pensa que a ciência, e ela de fato já foi assim, o próprio Kardec vivenciou isso, naquele período em que a doutrina espírita surgiu, em que a ciência estava combatendo a religião, assim como a religião perseguia a ciência. Hoje nós vemos uma ciência que não se envolve com a religião, porque os elementos de estudos são diferentes e, portanto, ela não tem por que interferir na crença de um indivíduo, mas ela tem responsabilidade de provar aquilo que lhe compete. Então a ciência não é uma opositora da religião, como na maioria das vezes nós pensamos. A ciência simplesmente vai avançando dentro do seu campo de ação através de comprovações, através de experimentos, através da verdade que é possível e palpável para ela. A partir do momento em que nós avançarmos um pouco mais, através dos nossos conceitos e através da nossa instrumentação, vai ser possível a gente trazer, por exemplo, comprovações sobre a existência de fluidos mais sutis, sobre seres extracorpóreos. Mas até aí é um processo, não adianta a gente querer dar saltos. Não podemos, por exemplo, imaginar na época, lá no século XIX, no século XVIII, quando surgiu a máquina a vapor, lá no início da Revolução Industrial na Inglaterra, imaginarmos que poderia um cientista voltar no tempo e ensinar aquelas pessoas a fazer uma máquina nuclear. Uma máquina com funcionamento com energia nuclear. Houve a necessidade de sair da máquina a vapor, passar para a eletricidade, passar para o motor a combustão, depois começar a aprimorar esse motor para depois entrar nessa usina de produção de energia nuclear. Percebam o tempo que levou para fazer com que saísse daquele princípio básico, que era ali uma força animal, era uma força humana, usava a força dos ventos. De repente o homem criou a máquina e começou então a dominar a força a seu favor. Máquinas a vapor movimentando fábricas, movimentando barcos, movimentando locomotivas, movimentando automóveis. Então, desde aquele início, quando a gente começa a lembrar daquelas imagens em preto e branco, daqueles documentários que mostram como as coisas provavelmente aconteceram naquela época, para chegarmos até aqui, na energia nuclear que nós estamos usando, é a mesma coisa. Portanto, a ciência ela está ainda caminhando, analisando o espaço material onde nós existimos. E ela vai se aprofundando, estudando os elementos nas suas menores peculiaridades, tentando se aprofundar até chegar naquele nosso desejado bóson de Higgs, ou a molécula de Deus, a partícula de Deus, procurando no espaço outras vidas, procurando no espaço outros tipos de elementos, procurando no espaço os seus limites, e de repente a gente fala, a ciência pode dar um salto para conhecer o mundo espiritual. Não adianta exigir da máquina a vapor o desempenho e o conhecimento da estrutura de uma máquina movida a energia nuclear. Não dá para estudar a matéria e simplesmente passar a estudar o mundo espiritual. Há necessidade de buscar novos elementos nesse espaço entre esses dois extremos para que a ciência comece a evoluir nesse sentido. Porque falta para nós ainda equipamentos, ideias e conceitos para poder explicar a existência. Então não é que ela é opositora, não é que ela bloqueia, que ela impede, ela simplesmente diz, eu preciso de elementos para poder estudar. Enquanto o mundo espiritual não trouxer elementos que a ciência possa explorar nesse momento, nesse estágio em que ela se encontra, ela fica então de lado. Mas ela não combate. Ela critica, claro, as crenças, os exageros e tudo mais, mas até aí, Continuando um pouquinho mais, vamos lá. Que coloca para nós aqui sobre essas alterações, depois a outra pergunta. Em que condições o corpo espiritual de um desencarnado sofrerá compressões, escoriações ou ferimentos? Então,
o corpo espiritual pode passar por essas mudanças. Em que condições? Dentro do conceito de relatividade, isso se verifica nas mesmas condições em que o corpo físico é injuriado, dessa ou daquela forma na Terra. Não dispomos, entretanto, presentemente de terminologia adequada na linguagem terrestre para mais amplas definições do assunto. Mas a gente pode aqui ousar e colocar simplesmente a palavra condicionamento mental. No plano espiritual, o espírito é e com ele acontece tudo aquilo que ele acredita. Então essas compressões, por exemplo, no caso, como foi colocado, dos ovoides, escoriações, o espírito ficar machucado ou ter ferimentos. A gente vai lembrar duas imagens bastante claras que mostram isso, no livro Nosso Lar, lá no primeiro capítulo, em que André Luiz relata a sua condição naquela região umbralina, onde ele descrevia que a barba crescia, que o corpo todo machucado, todo sujo, com várias pessoas se arrastando pelo chão, com roupas maltrapilhas, com odor fétido. A mesma coisa nós vimos no Memória de um Suicida, quando nós encontramos então ali, Camilo Cândido Botelho descrevendo também as diversas condições em que os espíritos chegavam, inclusive ele próprio, que ele dizia que ele tateava o chão, já que ele se encontrava cego, porque ele estava cego na sua vida material, e foi essa cegueira que fez com que ele cometesse suicídio, porque ele era um escritor, e um escritor cego, e passando por todas as humilhações que ele estava vivenciando, e para poder se poupar de novas humilhações, ele acabou cometendo o suicídio dando um tiro no ouvido. E aí então ele chegou no mundo espiritual cego, e tateando o lugar onde ele se encontrava, ele começou a perceber túmulos. E a gente vê então espíritos que estavam ali ensanguentados, espíritos mutilados, espíritos ali com limitações das suas percepções, surdos, cegos, não conseguindo respirar. Por que tudo aquilo acontecia? Porque o poder de transformação da mente foi tão intenso que ele deformou o seu perispírito, mas que depois, com o passar do tempo, passando pelas devidas terapias, ele começou então a regenerar esse seu instrumento. Instrumento esse, corpo espiritual. Por isso então o espírito se machuca dentro dessa relatividade que foi colocada, porque você estando no mundo físico, você tem uma situação. No mundo espiritual é outra situação, por isso é muito relativo aquilo que o espírito vivencia. Mas o que André Luiz coloca para nós, que falta terminologia, a gente pode colocar exatamente centralizar na força do pensamento. Porque o espírito pode se machucar, como ele pode também se curar no mundo espiritual, bastando apenas que ele tenha ali um condicionamento voltado para essa finalidade. Seja ela positiva, seja ela negativa. E aí lembrando também que muitos espíritos têm uma capacidade própria de autocura e outros espíritos dependem de outras orientações. Ou mesmo o espírito também pode, através de uma autoculpa, através de uma culpa muito grande que ele vai... Autoculpa não, da culpa que ele vai alimentando, ele vai também se deformando. É aquele espírito, como nós vimos num dos colegas ali de Camilo, no Memórias de um Suicida, que ele cometeu um assassinato enforcando a companheira e depois cometeu o suicídio. No plano espiritual, a sua culpa era tão grande que seus braços começaram a desaparecer, que na verdade começaram a atrofiar. E outros tantos relatos que vão surgindo para nós, que o espírito então, utilizando o seu corpo por uma finalidade destrutiva, e no plano espiritual ele passando por esse processo de auto-obsessão, que é esse processo de culpa intenso que ele impõe sobre si mesmo, ele começa então a afetar o seu corpo por não se aceitar diante daquilo que ele praticou. Ou, da mesma forma que ele pode se induzir a essas mudanças, ele também pode ser induzido por outras mentes que vão influenciá-lo através de um processo de hipnose para que ele possa passar por essas mudanças, impondo sobre ele também essa mesma ideia de transformação. Então tudo acontece por ele próprio ou por outra pessoa, tanto positivamente como negativamente.
Então, em que condições o corpo espiritual começa a mostrar essas mudanças negativas? A partir do momento que a própria mente cria esse tipo de processo. Seja autoinduzida, seja induzida por outro. E esse juiz, né, soldado, o que faz o auto-julgamento, ele é um juiz bastante severo, é um juiz bastante cruel. Por isso, junto com a culpa, e tem o antídoto, que é o auto-perdão, esse auto-perdão é um processo muito demorado que nós encontraremos no mundo espiritual. É mais fácil perdoar o outro do que perdoar a si mesmo. Próxima pergunta. Qual é a ordem de formação dos centros vitais pelo princípio inteligente no seu corpo espiritual? Aí nós vimos aqui, né, na primeira parte também, André Luiz falando sobre esses centros de força, centros vitais, ou popularmente chamados de chakras, né? Mas são centros vitais, são centros de forças. São centros que existem no nosso corpo espiritual, vinculados ao nosso corpo físico, que fazem com que fluidos e energias irradiem pelo nosso corpo. Aí nós lembramos, né, dos 7 clássicos, né, que é o coronário, que lembra corona, que lembra coroa. Nós temos o frontal, na região da testa, ali o centro da inteligência. Nós temos o laríngeo, na altura do pescoço, o cardíaco, na região do nosso coração. Nós temos o esplênico, na lateral aqui esquerda, na região do baço. Temos também ali o genésico, na nossa região, né, no nosso ventre, que comanda ali, né, toda a energia dos nossos centros sexuais. Faltou um, e temos o gástrico, né, que esse sofre. Porque esse gástrico ele acaba sendo constantemente bombardeado por todos os tipos de toxinas que nós chamamos de alimentação. Açúcares, gorduras, condicionantes, substâncias diversas que nós buscamos no prazer do nosso corpo, e aí a gente pode imaginar o efeito que isso provoca. Na verdade, todos eles, né, acabam sofrendo intensamente, né? O cardíaco, por exemplo, né, que comanda aqui o centro das nossas emoções, e como nós vivemos emoções sempre turbulentas, né, pela forma como nós vivemos hoje, nós somos movidos por fortes emoções, nós não somos capazes de vivenciar, né, pelo equilíbrio, pela serenidade. Nós queremos adrenalina, né? Então nosso corpo acaba depois passando, né, por todas esses choques que nós mesmos criamos. Então esses centros vitais são formados, e André Luiz então quer saber como, né? Elas perguntaram a André Luiz qual é a ordem de formação desses centros vitais. Antes, porém, nós temos aqui, né, o soldado coloca como falam, né, pelo amor ou pela dor. Então, ou pelo amor, na verdade a gente confunde com paixão, e a dor, né, é aquele desespero que a gente cria. Então, turbulências contínuas. Eugênio colocou, assistimos, né, a uma pessoa que tem momentos que se transforma, fala que está em um lugar diferente, vê-se em lugares diferentes, lugares com água, lama, pessoas, fica horas nessa condição, tem assistência material, mas continua o processo de visões. Torna-se difícil porque a assistência não pode ser presencial. E quando ela vai ao médico, ela é colocada, né, dentro da esquizofrenia, que é um distúrbio psiquiátrico, né, em que a pessoa é tratada com medicamentos, porque assim ela é diagnosticada pelos médicos. E, ao mesmo tempo, espiritualmente, quando tem esses desdobramentos. E aí a gente vai lembrar, Angelina, de um relato interessante de André Luiz. Eu não me lembro exatamente qual era o livro que ele relatou isso, mas era uma pessoa que ela vivia, se nós podemos dizer assim, da esquizofrenia, em que você vive uma realidade fantasiosa e a realidade, né, na verdade, uma ideia fantasiosa e a realidade que você vive nessa fronteira e vive oscilante nela. Ora você se encontra na realidade, ora você se perturba, e aí então começa toda essa confusão. Nesse relato desse espírito, né, de que André Luiz trouxe para nós, de uma senhora, de uma mulher encarnada, ela vivia oscilando entre as lembranças do presente e as lembranças do passado. Então era um processo assim de tamanha
de tamanha confusão para ela, quase que um processo de auto-obsessão, que ela não era perturbada, ela dava a impressão de que ela estava sendo obsediada e que ela vivia, né, esses distúrbios psiquiátricos. Mas, na verdade, ela via uma existência anterior que foi de grande perturbação para ela, de grande sofrimento, e a realidade que ela estava ali vivenciando. Então, oscilando entre essas duas ideias, ela vivia essa grande confusão. Aqui você colocou para nós, né, que ela muitas vezes se vê em lugares diferentes, né? Qual é a causa disso tudo? É a parte mais importante. E isso, para nós encarnados, nós temos uma dificuldade muito grande, a não ser que nós tenhamos ali os devidos recursos, né, que você vai então diagnosticar a partir de uma orientação mediúnica, a partir de um trabalho mediúnico, para saber se essas visões são parte da realidade reencarnatória dela, ou se isso é parte de um processo obsessivo, desde que isso tenha causas espirituais ou causas, né, das lembranças dela, que não seja, nesse caso, um distúrbio psiquiátrico. Então há necessidade de fazer ali uma análise bastante cuidadosa. André Luiz continua para nós. Então, qual a ordem de formação dos centros vitais pelo princípio inteligente? Sabemos que a formação dos centros vitais começou com as primeiras manifestações da plasmocinese nas células, sob a orientação das inteligências superiores. Então, plasmocinese é a capacidade que a mente tem de modificar e manipular esse plasma, né, essa substância que compõe as células. Então, aqui nas primeiras manifestações, quando nós estudamos então os primeiros seres vivos, e ali nós falamos, né, dos seres unicelulares, que depois passaram para os pluricelulares, né, em que momento os centros vitais começaram a se formar? E qual a ordem de formação? Qual veio primeiro? Aí André Luiz coloca então que primeiro, né, foram todos induzidos por essas inteligências superiores, num processo que certamente nós ignoramos absolutamente. Contudo, diz aqui para nós, não dispomos ainda de particularidades técnicas para penetrar nesse domínio da ciência ontogenética, ou seja, na ciência da formação dos seres. Então André Luiz reconhece que não tem conhecimento para isso. Até porque a gente pode imaginar, né, que seria ali um conhecimento muito profundo, muito técnico desse processo, coisa que não é da área dele, já que ele era um espírito que estava vivendo ali diversas experiências e relatando ali dentro do seu saber para nós entendermos como o mundo espiritual funciona, e nada tão específico assim. Seria como se nós conversássemos sobre o coronavírus, sobre todo o efeito da pandemia, né, em nossas vidas, e depois começássemos aqui a conversar sobre como esse vírus age no nosso organismo, sendo que nós não temos formação, né, em virologia, em microscopia, microbiologia, qualquer coisa assim. Então há necessidade, a gente pode até ter um conhecimento mais abrangente a partir daquilo que nós lemos em artigos científicos, em documentários, não apenas em jornais, porque muitas vezes o jornalista coloca ali a sua opinião e acaba confundindo. Mas quando nós lemos assim aquelas informações mais básicas que são publicadas, que são veiculadas em documentários, a gente pode ter até um conhecimento e falar com um pouquinho mais, né, de fundamentação. Mas quando nós começamos a entrar nos detalhes, como acontece então, né, o efeito dos vírus, como a vacina é produzida, se eu te colocar num laboratório, você consegue fazer uma vacina semelhante? Você consegue repetir aquele processo? A gente claramente vai dizer, não consigo. Não é da minha alçada, eu não estudei para isso. É a mesma coisa que André Luiz coloca. Foi feita essa pergunta sobre a formação dos centros vitais, lá na origem de tudo, na origem da vida. Então ele coloca, primeiro, que nesse processo são inteligências superiores que fazem. O ser primitivo, esse princípio inteligente nessa condição primitiva, ele não tem essa capacidade de criar esse elemento, de criar esses centros de centros vitais. Exatamente porque ele não tem qualquer consciência sobre si mesmo.
O ser senciente, ele começa a aparecer a partir do reino animal dos animais mais desenvolvidos. Já que o animal começa a ter ali, esboçar, né, o início o início da inteligência, ele começa a esboçar o início dos sentimentos. Ele começa ali a ter uma percepção, né? Nós vamos dizer que o animal não tem uma razão, uma inteligência, mas nós sabemos que ele tem. Ainda que seja uma inteligência limitada. Aí a gente já conversou sobre isso, né, quando nós estudamos lá nos 3 reinos, né? Para quem chega em casa, tem um cachorro animado, a primeira coisa que ele faz quando você chega é correr para pegar o brinquedinho para trazer para você. O que motivou o animal a fazer isso? Aí ele tem ali o sentimento, né, de alegria, aquelas emoções que vão surgindo, ele sabe onde estão as coisas dele, ele pega ali o brinquedo que mais agrada. E tudo isso é um resultado da razão, ainda que seja uma razão limitada. Mas nós percebemos que esses centros vitais já existem desde tempos mais antigos, em formas e estágios mais antigos. Se nós lembrarmos, por exemplo, né, que hoje nós temos desenhos, né, basta você entrar na internet e colocar ali o termo chakras e procurar imagens, nós teremos ali gráficos diversos, né, pessoas com uma grande competência gráfica que desenha, né, faz aqueles desenhos maravilhosos, desenhos cheios de efeitos e tudo mais. Então nós conseguimos já começar a fazer um estudo desses centros vitais nos seres humanos. Então esses centros já estão prontos, já estão desenvolvidos, e a gente está tentando entender o seu funcionamento e como interagir com esses centros em nosso benefício. E aí então tem terapias diversas, na própria doutrina espírita nós temos ali a aplicação dos passes, que como Emmanuel lembra, né, uma transfusão de energia de um indivíduo para outro. Quando a gente começa a voltar um pouquinho e chegar no reino animal, e ver, como nós conversamos também em outra oportunidade, que nós temos veterinários, biólogos, zootecnistas e outros profissionais, né, que se aproximam dessa área dos animais e tudo mais, começam a estudar a espiritualidade. Mas nós não vemos, por exemplo, ainda desenhos gráficos que mostram onde estão esses centros vitais nos animais. Um gato, por exemplo, ele tem o coronário, ele tem o laríngeo, ele tem o frontal, mas em que estágio ele se encontra? Se nós pudéssemos fazer uma análise no seu desenvolvimento, como acontece numa planta, em que você vê a semente, você vê ela germinando, se desenvolvendo, até chegar numa condição em que ela apresenta flores e frutos. Um chakra nós não temos uma comparação. Nós aqui, né, encarnados e até mesmo desencarnados, como André Luiz coloca para nós. Aí você olha um cachorro, um gato, você consegue imaginar esses centros vitais em regiões bastante parecidas com aquelas que nós temos. Aí voltamos um pouco mais, começamos a pegar animais mais primitivos. Como seriam os anfíbios, os répteis, os insetos? Eles são compostos desses centros vitais? Então essa é a pergunta, por isso André Luiz coloca que até um determinado momento as inteligências auxiliam no desenvolvimento, né, dos germens desses centros vitais, até que eles atingem um estado já de autonomia que a própria mente do encarnado é capaz de conduzir e também influenciar positivamente ou negativamente. Mas como tudo isso acontece, seria mais ou menos como se nós perguntássemos como surgiram os primeiros espíritos. Se nós não podemos aqui, né, através de André Luiz, perceber como esses centros vitais surgiram, os espíritos então surgiram num tempo muito anterior, que aí então a gente tem menos conhecimento ainda. Mas são elementos de estudo, certamente, né, nós podemos imaginar, como todas as informações que vão chegando para nós sobre o mundo espiritual, imaginando que nós temos ali, né, centros de pesquisas, centros de estudos, centros de especialização no plano espiritual, que certamente estudam esse processo. Nós vimos, né, num dos livros de André Luiz, que falava sobre um laboratório, né, um local onde os corpos eram projetados para que uma reencarnação acontecesse. E aí André Luiz ele descreveu, né, toda a beleza de um corpo que faltava apenas ali abrir os olhos e começar a se manifestar, de tão perfeito que ele se mostrava. Mas ele era transparente, era possível ver o fluxo de energia que se movimentava, era possível ver ali os órgãos pulsando.
Então, nesses centros onde nós vemos esses especialistas trabalhando na elaboração desses órgãos, dessas máquinas biológicas, certamente nós vamos encontrar outros laboratórios onde há espíritos também que trabalham nesse início da vida biológica e trabalham, consequentemente, também na formação desses centros vitais. Isso deixa a nossa mente borbulhando, né? De tentar imaginar tudo que nos espera no plano espiritual de acordo com os nossos interesses. Porque quando nós pegamos uma grande universidade que traz ali todas as suas faculdades, você vai ali numa área que estuda ciências humanas, nas suas mais variadas características, ciências exatas, ciências biológicas. Temos ali, né, os grupos de profissões, especializações artísticas, enquanto que o outro projeta máquinas. Então, todas essas áreas de conhecimento que nós temos hoje aqui na nossa sociedade terrena diz respeito apenas a essa nossa realidade aqui, porque são conhecimentos que são aplicados para a nossa vida aqui em comunidade. Agora, quando a gente vai para o mundo espiritual, nós vamos também encontrar centros de estudos, tanto que Camilo, depois ali no final do Memórias de um Suicida, quase no final, ele fala que ele saiu do hospital e foi para a cidade universitária. E ali ele fez um estudo, então, sobre a origem de tudo, como se fosse um curso de história natural do planeta. Dá para a gente imaginar quais são as possibilidades de conhecimento que nós temos no plano espiritual? Estudarmos as ciências de modo geral, estudarmos artes, estudarmos história, questões morais. Nossa cabeça acaba fundindo. Porque nós começamos a inventar coisas que a gente nem sabe se existe. E também, ao mesmo tempo, ignorar tudo aquilo que existe de fato. Por isso, então, essas inteligências superiores trabalham especificamente nesses centros vitais, que André Luiz aqui ignora, claro, pela sua limitação de conhecimento. Por isso ele coloca, não dispomos ainda de particularidades técnicas para penetrar nesse domínio da ciência ontogenética, da ciência que traz ali a origem dos seres, a origem dos organismos, né? Mas depois perguntam para ele também aqui, certamente foram perguntas pré-formuladas, né, porque ele já trouxe ali uma dificuldade na questão anterior, como se processa a exteriorização dos centros vitais? Essa exteriorização significa ali, né, o fluxo de energia que emana desses centros vitais, para poder alimentar e movimentar o corpo. Porque nós colocamos centros vitais, mas nós temos também, como nós já vimos ali, centros secundários, que trabalham do nosso corpo. E aí um ponto importante, né, que eu me lembro que eu li em algum lugar, acho que foi até mesmo o André Luiz que colocou, que ele dizia assim, que quando nós olhamos uma foto, você vê uma pessoa de frente com os centros vitais desenhados no corpo. Mas nós não imaginamos, por exemplo, que o centro cardíaco ele aparece aqui na frente do nosso corpo, mas também ele aparece nas costas. Ele é aquele centro que penetra no nosso corpo dentro daquela região. E quando eu falo do frontal, por exemplo, claro que o nome é frontal porque eu penso aqui na minha fronte, mas imaginar que ele percorre toda a minha cabeça. O laríngeo é a mesma coisa e todos os demais centros vitais. Então, para a gente ver como até a nossa percepção aqui como encarnados, a nossa percepção é tão limitada ainda. Muito bem, como se processa a exteriorização dos centros vitais? Associando conhecimento magnético e sublimação espiritual. Os cientistas humanos chegarão por si próprios à realização referida, como já atingiram noções preciosas quanto à regressão da memória e exteriorização da sensibilidade. Então, fazer ali uma associação do conhecimento sobre o magnetismo e a sublimação espiritual, porque o magnetismo é esse pulso de força, de energia que sai do nosso corpo, ou esse fluxo de energia que sai desses centros vitais. Mas a qualidade desses fluxos, dessas energias, depende também da sublimação espiritual. Então você vai dar força e qualidade. E aí, então, da mesma forma que nós temos hoje os cientistas estudando sobre regressão de memória, que é ainda um tema que nós estamos em estágio embrionário ainda, infelizmente.
Porque para você entender sobre reencarnação, sobre regressão de memória, você faz ali um trabalho psicológico, você faz um trabalho de hipnose. Até aí a gente percebe ali o seu resultado. Mas aí quando começa a entrar em existências anteriores, já vem ali o conflito da própria ciência com as crenças. Porque para você falar sobre regressão de memória, existências passadas, você precisa falar também sobre a existência do espírito. E a gente vai lembrar sempre, né? Regressão de memória, falar sobre mediunidade, falar sobre a desencarnação. Todos esses são temas que são diretamente ligados ao espírito. Se a ciência não reconhece o espírito, ela não tem como reconhecer os outros elementos. É igual nós falarmos da chuva sem reconhecer a existência do vapor na nossa atmosfera. Nós não vemos o vapor, mas nós vemos as nuvens e vemos a chuva caindo. Mas o que forma as nuvens e o que forma a chuva? Nós precisamos reconhecer a umidade presente na nossa atmosfera. O espírito é a mesma coisa, você não vê o espírito e você não reconhece. Como estudar então regressão de memória, processo obsessivo, existência do espírito, mediunidade, etc, etc. De qualquer forma, André Luiz simplesmente traz para nós que a própria ciência humana vai ter as suas respostas a partir da ampliação desses dois campos, sublimação espiritual e conhecimento magnético. Será que Vênia Prada fala algo sobre a alma dos animais? Ela fez um trabalho que diz que o animal tem espírito e princípio inteligente. Né? O que eu tenho visto, Angelina, é que muitos pesquisadores do meio espírita estudam os animais baseados em citações de obras. Então pesquisam nos livros de André Luiz, que ele fala sobre os animais, pesquisam sobre outras obras. Então eles falam, André Luiz em tal lugar fala tal coisa. Emmanuel fala tal coisa. Manuel Filomeno de Miranda fala tal coisa. Mas nós não temos um canal aberto com o mundo espiritual, como foi o caso de Kardec, quando ele começou a elaborar o Livro dos Espíritos, né? E nessa elaboração, os espíritos respondiam diretamente às questões relativas a esse tema. Então, infelizmente, nós vemos que os próprios pesquisadores desse campo, embora o façam com boa vontade, com uma grande profundidade em suas pesquisas, se baseiam apenas na literatura, nas informações que foram trazidas, não diretamente sobre isso, mas se baseiam em citações, em passagens de muitas obras. Porque existem animais no mundo espiritual, porque André Luiz viu cachorro. E não porque, me explica o que esse animal está fazendo lá, de onde ele veio, como ele existe, como funciona. Esse tipo de pesquisa mais específica, dentro desse trabalho do controle universal dos ensinamentos dos espíritos, como Kardec desenvolveu, isso nós não encontramos, não apenas com relação aos animais, mas com relação a diversos outros temas. Que nós poderíamos ali desenvolver, por exemplo, um novo grupo de pesquisa e começar a fazer novas questões, sem a pretensão de querer substituir o Livro dos Espíritos, mas herdar de Kardec esse legado, esse método que ele aplicou, para que nós pudéssemos fazer novas consultas a respeito de diversos assuntos da nossa atualidade. Mas, infelizmente, nós não vemos isso acontecer. Não sei por que motivo. Não faço crítica porque desconheço, mas certamente o que a gente pode dizer é que, infelizmente, nós não temos ainda. Temos grupos isolados, um médium que recebeu alguma resposta e psicografou, como foi o caso do Chico, que trouxe para nós A Caminho da Luz, que trouxe para nós o Caminho da Luz. Qual é o outro mesmo? Esqueci. Me esqueci qual. Mas, enfim, são livros então que nós vemos ali que são tanto que eles são muitas vezes um pouco criticados, esses autores espirituais, porque eles fizeram um trabalho individual. Mas faltava realmente esse trabalho coletivo e bem organizado e bem direcionado. Não, sim, ela fez, outros estudiosos também fizeram. Não é Evolução. É um livro desse tipo, do tipo A Caminho da Luz com perguntas e respostas. Me fugiu o nome agora. Como é que chama aquele livro de Emmanuel, que tem perguntas e respostas? Me lembrem aí.
É Caminho da Luz, quem lembra, quem lembra? Tá, depois dessa informação chega. A filha da nossa amiga enviou o Consolador, obrigado. Então, no Consolador, por exemplo, a gente vê, nossa, tem várias perguntas, grandes revelações. Quem trouxe? Emmanuel. Através de quem? Do Chico. Claro, a gente vai atribuir toda a confiança e credibilidade nesses dois grandes trabalhadores, né? E Emmanuel, claro, né? Que é uma dedução que nós temos, que trabalhou com uma equipe espiritual que ajudou naquelas pesquisas profundas. Mas para estudar as obras doutrinárias, o método de Kardec é aquele que é convincente para todos, que traz ali informações que são irrepreensíveis pelo fato disso ter sido comprovado por várias outras fontes. Então nós aceitamos porque nós entendemos a confiabilidade dessa fonte, mas de um modo geral ele acaba sendo negado. Exatamente porque nem todos acabam aceitando simplesmente isso. Né? O Dudu colocou também a respeito disso. São relatos da mesma forma também, né, Dudu, que são apresentados. Então, mas algo assim que elaborado a título de pesquisa, a título de conhecimento do plano espiritual, nós não temos nada, infelizmente. Uma pena, né? Assim como nós poderíamos, além dos animais, falar também do mundo vegetal. Como que os espíritos podem trazer para nós explicações sobre o mundo espiritual? Na própria sexta-feira passada, nós falamos sobre o gênio das flores, né? Então, um espírito na condição de elemental que atua junto às plantas. E ali, então, São Luís, né, trouxe algumas poucas questões para poder esclarecer aquela dúvida pontual que apareceu ali para Kardec. Só que, infelizmente, não tem como, né? Deixa eu ver aqui. Fala só do PI, eu não entendi, Dudu. Não captei o PI. Manda de novo aí, por favor. Princípio inteligente, né? Ainda assim com bastante limitações. A gente vê André Luiz, por exemplo, da forma como ele aprofundou no princípio inteligente aqui no Evolução em Dois Mundos, Kardec não chegou nessa profundidade, porque não era o objetivo. O objetivo era trazer informações que trabalhassem ali, né, na nossa formação base do entendimento dessa nova realidade espiritual. Caberia, então, da mesma forma, falar sobre os animais, falar sobre o princípio inteligente, falar sobre outros temas, né, meio ambiente, e, sei lá, tantas. Se formar um grupo grande ali, nós teremos temas diversos para abordar. Mas, infelizmente, não temos. Pois é, não fala, né? Pessoal, vamos acelerar um pouquinho. Mais duas questões só, rapidamente. Qual a importância da relação existente entre o baço e o centro esplênico, se o baço pode ser extirpado sem maiores prejuízos à continuação da existência do encarnado? Né? Então, o baço ele tem uma responsabilidade imunológica e também de produção sanguínea. E não raras vezes ele acaba sendo lesionado diante de um impacto, né, de uma queda, de um acidente, de uma pancada qualquer que ele leva, né, ele pode ter uma ruptura de baço, um sangramento muito grande e a necessidade de fazer ali, né, essa chamada a esplênico, me esqueci o nome agora, né, do nome da cirurgia. Mas de qualquer forma, o baço, o centro esplênico, ele está ligado diretamente a essa região do baço. Aí você tira o baço, e claro que André Luiz colocou o baço porque ele poderia colocar, por exemplo, o coração. Só que se tirar o coração, obviamente a pessoa morre, né? Mas o centro cardíaco está ligado com esse órgão. Assim como o esplênico está ligado ao baço. Assim como o genésico está ligado, por exemplo, a mulher ao útero. Quando ela faz uma cirurgia com a necessidade da retirada de útero, de forma que o organismo, o corpo físico, se relaciona com o corpo espiritual, sabendo que existe uma relação nesse centro de força. Por isso a pergunta aqui ela é bastante pertinente. A resposta:
compreendamos que a extirpação do baço em sua expressão física no corpo carnal não significa a anulação desse órgão no corpo espiritual, e que, interligado a outras fontes de formação sanguínea no sistema hematopoético, que é o sistema que produz sangue, prossegue funcionando, embora imperfeitamente, no campo somático, no corpo físico, atento às articulações do binário mente-corpo. Então o corpo espiritual, nesse caso o baço, né? Esplenectomia, né? Pois é, temos também ali, né, a esterectomia, né, que é retirada de útero, a esplenectomia, retirada de baço, mas aí a gente faz, né, porque poderiam perguntar para André Luiz aqui a respeito da mutilação, por exemplo, de um membro do corpo. Né, o indivíduo teve ali um acidente e teve que amputar uma perna. E como é que fica ali o corpo espiritual dele? Dependendo do condicionamento mental que ele tem, ele vai ter também esse mesmo resultado. Só que nesse caso, como o tema aqui desenvolvido são centros vitais, e na perna nós não temos um centro vital, ele colocou um órgão, o que é bastante aqui pertinente para a ideia que ele está colocando. Então essa extirpação tira do corpo físico, mas no plano espiritual, nesse caso no corpo espiritual, esse centro vital continua em plena atividade. Porque, como foi colocado, né, lembrando que esse centro esplênico, ele tem ali por responsabilidade estimular no corpo físico, né, esses elementos de defesa e esses elementos também de produção de sangue. Quando o baço é retirado, André Luiz coloca que não significa anulação desse órgão no corpo espiritual e que interligado a outras fontes de formação sanguínea. Aí vai para a medula óssea e tudo mais, para fazer com que essa produção continue. Então é ali uma conexão que como se fosse ali um órgão que buscasse novas ramificações para continuar desempenhando a sua tarefa. Então ele continua funcionando, embora imperfeitamente no campo somático, atento às articulações binário mente-corpo. Dudu colocou, né? Acho que se ele ainda guarda a mente materializada, ele chega sem ela, mas é o que acontece geralmente. Porque esse materializada não quer dizer necessariamente preso ao mundo espiritual. Basta simplesmente que você acredite que você era o corpo físico que você tinha. Você passa a se ver daquela forma, com aquela aparência, com aquelas características durante toda a sua vida. Ou durante uma grande parte da sua vida. Aí você chega no mundo espiritual se vendo da mesma forma que você era antes. Por isso o indivíduo que desencarnou com uma idade mais avançada, que tem ali as características de uma pessoa idosa, ele chega no plano espiritual e se vê como uma pessoa idosa. Porque ele se vê assim, é como ele se reconhece no espelho. Assim como uma criança que desencarna, na maioria das vezes, chega no mundo espiritual levando ali a mentalidade infantil. Isso, exatamente. Dessa mesma forma. Tudo depende do condicionamento mental do indivíduo. E para finalizarmos aqui, a última questão. Como compreendermos a situação dos centros vitais no caso dos ovoides? Entendereis facilmente a posição dos centros vitais do corpo espiritual, restritos na ovoidização, apesar de não terdes elementos terminológicos que a exprimam, pensando na semente minúscula que encerra dentro dela os princípios organogênicos da árvore em que se converterá de futuro. Ou seja, né, essa atrofia, essa compressão do corpo espiritual vai fazendo com que esses centros vitais fiquem ali, né, comprimidos, fiquem ali não misturados, mas dentro de uma determinada organização, que ele não deixa de existir, bastando apenas que aquela consciência, naquela condição tão deformada, volte à sua constituição natural, para que todos esses centros vitais assumam ali a sua devida posição. Porque no momento em que aquele espírito, em condição de ovoidização, passe por um processo terapêutico, em que ele comece a se lembrar da sua condição humana, no momento em que a sua mente começa a trabalhar essas lembranças, ele começa novamente a se condicionar a esse novo formato. Por isso, então, os órgãos voltam na sua disposição normal. Mas
lá dentro, como acontece exatamente? Nós teríamos que ter da mesma forma que André Luiz estudou também, como comentou agora há pouco, que ele não tinha condições de falar sobre a ordem de formação dos centros vitais, precisaria então de especialistas que trabalhassem com esses espíritos na condição de ovoides para estudar a sua natureza íntima, como a gente pega um biólogo, por exemplo, que abre uma semente e começa a estudar a sua estrutura interna. André Luiz não é especialista nesse campo, portanto, fica difícil falar sobre isso, mesmo que ele tenha ali algum pouco conhecimento. Quando o trabalho da mente com o perispírito, né, ou você chega bem ao plano espiritual sabendo que seria assim, ou vai chegar com processos bem difíceis. Né? Então, por isso, a educação do espírito desde agora. Mas, mesmo assim, a gente tem essa dificuldade, né, porque o corpo denso, o corpo material, ele exerce uma influência muito forte na mente. Estarmos condicionados a viver assim o tempo todo, somente aquele espírito que realmente vive apenas dentro desse campo mais elevado da espiritualidade. Imaginarmos, por exemplo, Chico Xavier, Madre Teresa, que embora fossem indivíduos bastante espiritualizados, chegaram no mundo espiritual com aquelas mesmas aparências que rapidamente, certamente, devem ter se adaptado e se colocado em condições de se desenvolverem, chegaram com aquela aparência, né? Embora vissem ali, né, a decrepitude da idade, o corpo físico desgastado, chegaram dessa forma, mas rapidamente já se transformaram, porque se viram daquela forma, se reconheciam daquela forma. Então essa mensagem veio de Uberaba, 23 de abril de 1858, nós falamos aqui então de Valdo Vieira, que foi responsável por essa mensagem de Uberaba. Né? O próximo item aqui, então, as linhas morfológicas dos desencarnados. E aí, então, nós vamos falar também sobre a aparência dos espíritos. A sua constituição, né, espirituais, no que diz respeito ao corpo que eles utilizam, a aparência que eles têm. E depois o item número 5, não sei se a gente vai chegar até ele, a apresentação dos desencarnados, quase que uma continuação, né, daquele tema. Porque aí essa apresentação, Kardec falava assim sobre isso na Revista Espírita, quando ele diz, né, de que forma que você se apresenta entre nós.